Efésios, estudo de número 49. Obrigado, Senhor, por esses estudos que nos edificam para a fé, nos instrui, nos ensina, nos corrige. Obrigado, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Bem? Quantos capítulos tem Efésios? 6. Estamos no 6º, no final, chegando lá. Talvez seja um dos últimos ensinos preciosos deste livro para a igreja. Por isso ele fala assim, lá no versículo 3, quanto mais, como que dizendo, olha, finalmente, então, seguinte, gente, galera, só mais uma coisinha para vocês aí, tá bom? Quanto mais. Mas eu quero lembrar a igreja que essa parte final que nós começamos estudando sobre a armadura de Deus está intimamente ligada a todo o livro, desde o 1 até o 6:9. Todo o livro é uma linha só, estão ligados. Na nossa Bíblia estão separadinhos em números, em versos, em trechos, mas há uma ligação nesse ensino no livro de Efésios. Não se esqueça disso, tá bom? O ensino de Efésios quase que está culminando em que a igreja seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Se vocês querem ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, um bom cristão, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É assim que o cristão deve viver, na força do poder de Deus, não na sua própria força. Irmãos, não se ache forte ou melhor que o outro. Não. Hoje eu estava lembrando de um amigo meu, da SEMA, um zagueiro chamado Nelson. Pensa no japonês desse tamanho, parecendo um guarda-roupa. Zagueiro, não passava nem um mosquito por ele. Só que a gente percebia que ele andava como se fosse o zagueiro, o melhor, o mais forte. Eu lembro quando ele me cumprimentava, ele apertava a minha mão e ficava olhando para mim assim. Fortão. 2 anos atrás eu encontrei ele. Verso não reconheci. Minguado, retraído, velho, sem vigor, não joga. Que diferença! 1 Samuel 2, o Cântico de Ana, ela fala sobre esses fortes. Deus pode tirar essa força. Estou vendo, irmãos, que uma das coisas preciosas para nós é a humildade e a gratidão. Humildade e gratidão. Precisamos aprender a viver na força do Senhor, porque nós não somos fortes. Nós não somos. Deus é. Precisamos entender que cada dia mais precisamos depender do Senhor. A natureza perversa, humana, pecaminosa, não gosta de depender de ninguém. Você já viu pais que não querem depender dos filhos? Na velhice? Sim. Filhos que querem ser independentes dos pais? Sim. Essa é a filosofia do mundo. A de Cristo é o contrário. A dependência é uma coisa boa. A dependência de Cristo é uma coisa boa. Claro que o cara tem 40 anos, fica dependendo do pai e da mãe, não financeiramente, não estou falando nesse sentido, tá? Mas tem um coração humilde, e reconhece sua limitação, e reconhece o poder de Deus. Isso é bom. Isso é bom. Não vamos misturar todos os conceitos que o mundo mistura com os conceitos bíblicos e vira uma bagunça só. Vamos discernir, entender cada coisinha aí, né?
A igreja não pode seguir por si, sem Cristo. Deus trata com a igreja. Bom, hoje os irmãos e as irmãs estão orando. Deus, no meio de dificuldades. Isso é muito bom, gente. Isso é bom. Eu prefiro estar numa igreja pequenina, assim, sendo moída, debulhada. Por Cristo, por amor de Cristo, porque está numa igreja grandona, bonitona, só ricaça, só gente bonita, só gente simpática. Isso aí passa, gente. Isso é vaidade do mundo. Tá? Isso passa. Agora, a humildade, a dependência de Cristo são valores que quase ninguém comenta neste mundo. Vai falar por aí essas coisas. Eles vão achar que você está doente. Você é do outro mundo. Assim como a videira, os ramos dependem da videira totalmente. Assim é a igreja, totalmente dependente de Cristo. Estou colocando hoje, inicialmente, essa ideia de nós aprendemos a nos fortalecer em Deus, na força do seu poder, porque nós somos fracos, nós somos dependentes. A igreja precisa de Cristo, você precisa de Cristo. Você não pode achar que sai e vai estar bem por você mesmo. Você não é. Não é. Só o Senhor é. Por amor, João 15, Jesus fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso é amor, isso é cuidado. Essa palavra que eu estou falando contra a filosofia deste mundo é uma palavra de amor para o seu bem, para você permanecer. Muita gente não entende, mas é bíblico, tá? Precisamos, irmãos, sempre focar em Cristo. Sempre olhar, estar e sempre agir em nome de Cristo. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Esse versículo é muito importante no seu dia a dia. Quem aqui já comprou um sorvete sem falar com o Senhor? Vixe! Quem já comprou uma roupa sem falar com o Senhor? Quem já foi para o shopping sem falar com o Senhor? Quem? Né? Tá vendo como eu estou fora da palavra? Vamos lá. E tudo, sabe o que significa tudo? Então, tá bom? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. É como se o Senhor estivesse falando para você fazer. Você é um enviado do Senhor. E aquilo que você vai falar e vai fazer é porque o Senhor mandou você fazer. E fala. Será que o que você fala é o que Jesus falaria? É o que Jesus quer que você fale? Dando por ele graças a Deus. A igreja tem que agir e falar em nome do Senhor Jesus. Cristo deve ser a razão do nosso falar, do nosso viver, do nosso agir, a base do nosso andar. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu estou contente, irmão, que essa igreja está sempre falando de Cristo. O tempo todo falando de Cristo. E essa igreja está sendo edificada em Cristo. Isso é o mais importante. Todo o ensino neotestamentário baseia-se na pessoa de Cristo. Começa a ler o Novo Testamento e tira Cristo de cada leitura sua. Não sobra nada. Não tem sentido nenhum. Não tem valor nenhum. Oi? Não tem nem como tirar. Mas você acredita que muita gente lê o Novo Testamento e não vê Cristo? Muito mais o Velho Testamento. Muita gente lê e não vê Cristo. Nós só podemos subsistir para a vida eterna em Cristo. Colossenses fala, e nele tudo possível.
né? Após o fortalecimento no Senhor, na força do seu poder, a Bíblia fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Esse capítulo 6. Eu vejo nessas palavras de Deus o amor e o cuidado pelos seus. Como pastor e mãe, eu sofro muito quando o irmãozinho está capengando ou sai da igreja. Eu sofro muito. Não quero nenhuma glória para nós, mas eu sofro quando alguém sai, quando é enganado, quando é seduzido. Esse versículo de Deus mandando nós nos revestirmos com a armadura é como Deus sofrendo e não querendo ver que a igreja, os seus filhos, sofram nas mãos do diabo, apanhem do diabo. E como tem gente apanhando do diabo hoje? Por isso que eu falo, Valtinho, eu vou falar essa noite. Que bom que você veio meio cansado, meio ocupado, meio corrido. Você veio? Porque essa mensagem é importante. É importante. A palavra de peso do Senhor. A palavra de peso, esse texto de Efésios. Irmão, tem maneiro? Efésios 6:12. Vamos ler. Revestimos. Vamos ler. 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças que trabalham no mal nas regiões celestes. O próximo. Então, vai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Muito bom. Deus mostra o inimigo e mostra a maneira como a igreja tem que viver. Primeiro de tudo, antes de colocar a armadura, Ele quer que você seja fortalecido no poder de Deus. Não adianta nada um soldado ter uma armadura se ele não tem força nenhuma. A armadura não vai lutar por ele. Deus quer que você tenha força e o poder dele, e revestido de toda a armadura de Deus, né? A ordem de revestir com toda a armadura de Deus tem propósitos. Deus não fala as coisas por falar. Se você olhar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre fala com finalidades, com propósito. Versículo 11 e versículo 13 aparece as finalidades de nós nos fortalecermos e estarmos revestidos dessa armadura. Versículo 11 fala: para a finalidade, olha, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus quer que você fique firme, que você não caia na cilada do diabo. A armadura para você não cair, o seu fortalecimento é para você não cair na cilada do diabo. Versículo 13: para que? Finalidade, está vendo? Para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando Jesus estava sendo traído, os judeus estavam indo lá. Lucas fala que esta é a hora das trevas, do poder das trevas. Satanás estava agindo. Jesus sabia. Um dia você pode ler Lucas 22:53. Cuidado. Tem hora, tem dia que o diabo está lá, pronto para atacar, né? No dia mau, sabe aquele dia que você não está bem? O diabo sabe e vai atacar. Sim? Deus nos quer firmes contra a cilada do diabo, quer que nós resistamos ao diabo e quer que nós permaneçamos inabaláveis. Finalidade. Deus quer isso da igreja.
Verso 12 começa com uma ordem. Qual é essa ordem? Não, acho que eu errei. Revestivos. É o 11, né? Revestivos. Esse revestivos é uma ordem. É um mandamento de Deus. E essa palavra revestir, no grego, traz uma ideia de que para revestir, primeiro é preciso tirar, despir. Sabia? Eu lembro no judô, aí chegava lá na academia, com o kimono, deixava o kimono do lado, aí tirava a camiseta, colocava a parte de cima do kimono, tirava o short, ficava só de cueca para colocar a calça. Antes de colocar a veste própria, tinha que tirar a veste que estava vestida. Antes do revestimento, precisa haver o despojamento ou o despir. Né? Essa a ideia. É que nós, na verdade, Laércio, nós temos nossa veste, nossa justiça própria, nossa maneira de pensar, nosso costume, nossa tradição, nosso conhecimento, nossa esperteza, nossa agilidade, nossa técnica. Nós temos uma vestimenta o tempo todo, em todo lugar. Sim? Sabia? Mas se você quer revestir da armadura de Cristo, precisa despir do velho homem. Senão não funciona. Eu já fiz isso e dei com os burros na água. A nossa antiga deficitária veste da altivez, da justiça, da força física. Na guerra espiritual, não funciona. Não funciona. Senão hoje em dia esses jovens fortões da academia estavam batendo Satanás toda esquina que aparecesse. Mas é o contrário. Não é? A maioria tenta vestir-se de Cristo quando ainda querem ser o dono do próprio nariz. Foi o que eu fiz. Sabe? Não funciona. Para Cristo ser nossa armadura, primeiro é preciso nós tomarmos a cruz, despirmos de nós mesmos. Essa é a ideia. Primeiro morrer para depois ressuscitar. Primeiro despir para depois vestir. É a ideia bíblica que o homem de hoje não consegue entender senão pela revelação do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Vamos ler. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, no espírito do entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Tá, primeiro veio o despojamento do velho homem, depois o revestimento. O despojamento do velho homem, depois o revestimento do novo homem. Tá certo? Tá bom? É essa a ideia, é essa sequência de Deus. Para nós devemos entender essas coisas. Tá bom? Para despojamento, para despir, existe a cruz. Existe o negar a nós mesmos. É isso que faz com que nós despojemos de nós mesmos. Nós somos a nossa veste, mas nós temos que ter Cristo como nossa veste. E isso só é possível por meio da obra da cruz, da cruz de Cristo. Somente aqueles que estão revestidos de Cristo, a armadura, vão ficar firmes contra as ciladas do diabo, vão resistir ao diabo e vão permanecer inabaláveis. Essa é a ideia de Deus. Paulo, como pastor, ele queria isso para a igreja, uma igreja firme contra o diabo, não contra os irmãos, contra outra igreja, não. Nossa guerra não são contra as pessoas, não são contra as igrejas, não, é contra o diabo. É contra o diabo. E Paulo queria que a igreja vencesse o diabo. Quem mais queria que a igreja ficasse firme contra o diabo? Pedro, 1 Pedro, não vamos ler, mas
capítulo 5, versículo 9, Pedro fala, resistir firme na fé, falando do diabo. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão, procurando alguém para derrubar. Resistir firme. Agora, quem aqui, diante de uma tentação, como um patinho que cai na lâmpada, sede e cai, e peca e vai. Quantos dias vai, peca a mesma coisa, nem luta, não existe. Quem aqui já fez isso? Já? Está com vergonha de levantar a mão? A Bíblia fala o contrário, tá? A Bíblia fala que você resistiu ao diabo nessas horas de tentação. A mensagem de amanhã vai falar um pouco sobre isso, é muito precioso. Você aprender isso. É muito precioso. Muito precioso. Você tem que resistir nessa hora da tentação. Não ceda ao pecado. Não ceda ao diabo. Eu estava dizendo que no passado, uma experiência de guerra espiritual foi um fracasso. Porque eu não havia aprendido daí sobre a cruz, sobre o desespero, o demônio. Eu ia guerrear falando que eu estava revestido da armadura, disso, tudo, mas eu ia no velho homem. Não deu certo. Sem cruz não dá certo. A gente pensa que pode, mas não pode. Cristo não estava nessa batalha. Era eu. Eu só queria armadura, eu não queria Cristo. Eu nem lembrava de Cristo nessa batalha. Só a cruz faz o cristianismo funcionar. Precisamos entender. Quando vejo que o diabo procura o máximo sufocar a palavra cruz, eu vejo a astúcia do diabo. Ali na cruz ele foi derrotado. É pela cruz que o cristão derrota. Não é à toa que eu fico vendo tanta oposição contra essa igreja. Hoje eu senti um espírito maligno querendo atormentar. Vocês não fazem ideia. O Senhor deixa claro que o inimigo é astuto. E a gente não pode ser bobão. Versículo, acho que é 11 que fala, para poder estar firmes contra as ciladas do diabo. Somente uma pessoa astuta, esperta, arma ciladas. Já viu um bobão arma cilada? Ele não sabe nem o que é isso. Mas tem gente esperta. Eu tenho amigos super espertos. Você está falando uma coisa e já foi e voltou 3 vezes. Na nossa época, em casa tinha quintal, então tinha galinha. E quando tem galinha, você joga milho. E quando você joga milho, vem passarinho. Se vocês tiveram essa experiência, Márcia teve, né? E quando vem passarinho, comer o milho da galinha, você quer pegar o passarinho. E para pegar o passarinho, você amarra, coloca uma peneira com um pauzinho amarrado, coloca milho, os passarinhos vão lá embaixo e eles puxa, com a gaiolinha feita lá de madeira, pega. Né? A gente ficava atrás da bola de uma plantação assim, já quietinho, esperando, só vendo os passarinhos, chegando, estava embaixo, pegava. A arapuca, a cilada, é para caçar, aprisionar e matar. E o diabo é expert nisso. Ele é espertalhão, ele é profissional, ele é assassino. A Bíblia fala. Não podemos brincar. O estudo de hoje é questão de sobrevivência. Muita gente caiu nas ciladas do diabo. Olha lá, Salmo 31, versículo 4. Salmo 31, versículo 4.
Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha. O irmãozinho aqui caiu no laço que armaram para ele. Sim, ele está pedindo para Deus tirar. Salmo 91, versículo 3, fala que Ele nos livrará do laço do passarinho. Está vendo? Está vendo como é? Salmo 124, versículo 7. 124, 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Está vendo? Quantas pessoas caíram no laço? Na cilada? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Laços do diabo. Deus tem razão quando fala para não cair na cilada do diabo, porque muitos caem, muitos estão. Quando fala-se em armadura, a mente de um homem carnal logo pensa numa luta corporal, física, violência, força e técnica de combate. Mas essa armadura de Deus é para o combate espiritual. Temos que entender. E a primeira peça dessa armadura, qual que é? Cinto da verdade. Cingindo-nos com o cinto da verdade. Só para vocês começarem a entender que essa batalha não tem nada a ver com essas lutas corporais. Nossas armas são espirituais. E pouca gente sabe que a verdade é uma arma. É uma peça da armadura. Fundamental. Eu penso que se Jesus fosse mentiroso, falso, ele não teria subsistido aos ataques do diabo. Mas ele era a verdade. Precisamos ser cingidos com o cinto da verdade. Cristo e sua palavra são a verdade de Deus para nós. Em contrapartida, o diabo é o pai da mentira. João 8,44 fala isso. Tudo que ele fala mentira é próprio dele, a Bíblia fala. Naturalmente ele fala mentira. O tempo todo ele está maquinando para falar mentira. Engano e mentira são as armas mais usadas do diabo contra o ser humano. E as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. A verdade para a igreja tem um valor enorme. A verdade para o cristão, para a família cristã, é extremamente importante. O verdadeiro soldado de Cristo, revestido com o cinto da verdade, odeia a mentira. Se você não chegou ao ponto de odiar a mentira, você está com falta. Você tem que ser uma pessoa que tem nojo da mentira, que sabe que o diabo é o pai da mentira. Você tem que saber que aqueles que falam mentira fazem parte do exército do diabo. Pode estar numa igreja evangélica, pode ter cargos na igreja, pode trabalhar na igreja, mas ser mentiroso, ele faz parte do exército do diabo. De Cristo não é. Ele está sob o domínio do diabo, caiu na cilada do diabo, porque não amou, não se apegou à verdade. O contexto mais perto desse texto de hoje sobre a armadura é o da família cristã, no capítulo 5 de Efésios. Nós vimos esses dias sobre a família cristã.
diabo investe num campo de batalha chamado do lar cristão. Quem aqui dos irmãos já teve batalha espiritual dentro de casa? Ficou nervoso, brigou, virou a mesa? Sim? Eu não conseguia pesar da minha cabeça. O diabo arma ciladas? Sim. Aonde que ele gosta de armar ciladas? Na casa do crente. Na casa do crente. Começa lá, no dia a dia, dentro de casa. Agora, qual crente está sendo ensinado que na sua casa tem que estar orando e vigiando o tempo todo e revestido o tempo todo da armadura? Na verdade, pouca gente sabe. Oi? Oh. Aqui, ó. Como o diabo ataca com dardos inflamados. Pensamentos. Pensamento é outro campo de batalha do diabo. Se você não cuidar, entra coisa aqui e vem do diabo. Aí ele destrói. Eu não fico vendo muita coisa correndo. Eu não quero que eu seja enganado por coisas supostamente coerentes, mas o que eu preciso na minha luta não é de conhecimento, mas é de Cristo. Eu prefiro ter Cristo na minha mente o tempo todo do que muitos conhecimentos e coisas que estão acontecendo pelo mundo. Vocês podem ver que na pregação eu não sinto muitas coisas. Porque eu sei que não é essencial para vocês. Né? O diabo arma cilada dentro de casa para aprisionar marido, esposa, pai, filhos, irmãos. Se fosse possível assim, detectar todas as famílias de crentes de Maringá, talvez a gente ficasse assustado com o tanto de famílias brigadas, caídas nas ciladas do diabo. Cada família cristã tem que entender que a verdade tem que reinar na sua casa. A mentira nunca pode entrar dentro de casa. Cada membro da família cristã deve amar a verdade, viver a verdade, andar na verdade. Segundo João 4, 3 João 4, consta muito. Não tenho maior alegria do que esta, a de ver que os meus filhos andam na verdade. Deus se alegra quando vê uma pessoa falando a verdade, vivendo a verdade, andando na verdade. Isso tem um valor tremendo no reino espiritual. Na luta contra o diabo, isso vale muito. Muitos crentes são derrotados porque são mentirosos. Os mentirosos não vão entrar no céu. Você tem que dar muito valor a uma vida de verdade dentro de casa. No seu andar. O diabo sempre está procurando alguém para devorar. Seja sóbrio e vigilante dentro da sua casa. É lá que você tem que vigiar. O tempo todo. O lar cristão tem sido um campo de batalha onde o inimigo caça e abate presas que estão descuidadas. Vigie na sua casa. Que a paz de Cristo possa guardar nossa mente, nosso coração em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Vamos ler? Guarda esse versículo e ora esse versículo na sua casa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos revestir do Senhor para não cairmos nas ciladas do diabo. Peça para Deus agora. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Peça livramento dos enganos, das ciladas do diabo. Peça para a sua casa, para a sua família.